Olá pessoal, tô trazendo aqui mais um vídeo aula para vocês, né? Dessa vez uma revisão do capítulo 7 do nosso material didático, que vai falar sobre figuras planas espaciais e plano cartesiano, tá? Inicialmente a gente começa aqui com o conceito de figuras planas. Figuras planas basicamente vão ser aquelas figuras que elas possuem todos os pontos no plano e que, ou seja, significa que elas possuem apenas duas dimensões, tá? São figuras que possuem apenas duas dimensões, que nesse caso seriam largura e comprimento. Ou, se preferir, vocês podem dizer que são figuras que são bidimensionais, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de figuras bidimensionais. A gente tem aqui um retângulo, um círculo, um losango, um pentágono, um trapézio, por aí vai, tá? Já as figuras espaciais, elas vão ser figuras geométricas que elas vão ser tridimensionais, tá? Elas vão possuir três dimensões. Elas vão ter três dimensões. Além das duas que elas tinham anteriormente, né, comprimento, largura, elas vão ter também profundidade ou altura. Elas vão ter comprimento, elas vão ter largura e profundidade. São as figuras que a gente conhece como figuras 3D, né? E profundidade. São as figuras 3D ou também tridimensionais, tá? Figura bidimensional, que vai ser as figuras planas, elas vão ser bidimensionais. E nós vamos ter essas figuras espaciais que também elas podem ser chamadas de tridimensionais. Tridimensionais, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de figuras espaciais, né, com três dimensões. Nós temos o cilindro, que ele é similar aos copos, né, que a gente bebe água. Nós temos o cone, esfera, pirâmides, que elas podem ter, elas vão ser diferenciadas pela sua base. Nesse caso aqui nós temos uma pirâmide de base quadrada. Nesse caso aqui, essa pirâmide ela tem uma base de 6 lados, ou seja, uma base hexagonal. Aí nós temos os prismas, né? Paralelepípedo, que é similar a uma caixa de sapato. Um cubo, que é como se fosse um dado. Um prisma triangular, um prisma hexagonal. E aí, pessoal, esses sólidos geométricos, tá? Eu coloquei até aqui essa observação para vocês, ó. Nós temos figuras espaciais e nós temos aqui sólidos geométricos, tá? Esses dois termos, eles se referem à mesma coisa, certo? Só que a palavra sólido geométrico, a gente é mais comum usar no contexto da geometria espacial. Enquanto figuras espaciais, a gente usa para qualquer coisa que tenha forma tridimensional. Mas basicamente são conceitos que a gente pode usar, utilizá-los sem nenhum problema, tá? Representam a mesma coisa, basicamente. Aqui nós temos planificação de sólidos geométricos. O que é que significa planificar sólidos geométricos? Planificar é tornar algo plano, tá? Então, quando a gente quer planificar um sólido geométrico, é como se a gente quisesse desmontar aquele sólido e deixar ele de forma plana. A gente tem aqui um prisma de base quadrada, né? Ó. Quando a gente desmonta ele, fica nesse formato aqui. É como se a gente pegasse uma caixa de sapato e desmontasse ela. Nós temos aqui a planificação de um cubo, aqui de um prisma de base triangular, aqui uma pirâmide de base triangular, e por aí vai, tá? Aqui a planificação de um cone, a planificação de um cilindro. E aí, pessoal, nós temos os elementos de um sólido geométrico, tá? Primeiro, nós temos as faces, que basicamente são as figuras planas. A face é cada ladozinho desse aqui da nossa figura, tá? Ó, cada ladozinho desse aqui, certo?
é o que a gente chama de face. Vou representar aqui para vocês. Ó. Então, cada ladozinho desse é o que a gente chama de face, tá? Aí nós vamos ter a aresta. A aresta é cada segmento que une duas faces. Ó. Então, cada linhazinha dessa aqui, ó, é como se fosse uma aresta, tá? Então, ó, essa linhazinha aqui, essa outra linhazinha, nós chamamos de arestas. Certo? E o vértice é cada pontozinho de encontro de 3 ou mais arestas. Então, cada pontinho desse aqui, ó, é o que a gente chama de vértice. Então, esses aqui vão ser os vértices, tá? Mais para baixo, nós vamos ter aqui polígonos, certo? Polígono, pessoal, nada mais é do que a união de uma linha poligonal fechada com a sua região interna, certo? Ou seja, o polígono ele vai ser formado por figuras planas, onde essas linhas elas vão se encontrar de forma fechada, sem se cruzarem, tá? Então, se você tiver uma figura tipo assim, ó, por exemplo, isso aqui não representa um polígono porque eles se cruzam, certo? Então, um polígono é uma linha poligonal fechada, ou seja, essa linha ela não faz curvas, são linhas retas, né, segmentos consecutivos, e que eles não se cruzam entre si, certo? Então, essa junção da linha poligonal fechada com a sua região interna é o que a gente chama de polígono. Esses polígonos, eles podem ser chamados de convexo e côncavo, tá? O côncavo também a gente pode chamar de não convexo. O que é que significa isso? Ó? Polígono convexo é um polígono que, se você selecionar dois pontos quaisquer dentro desse polígono, esses dois pontos, e você traçar um segmento de reta que liga eles dois, esse segmento de reta ele vai passar sempre por dentro desse polígono. Agora, o polígono côncavo, se você colocar dois pontos quaisquer dentro desse polígono, e se você traçar um segmento de reta que liga eles dois, se o segmento de reta ele escapar para fora do polígono, a gente diz que ele é um polígono côncavo, tá? Então, para ele ser um polígono convexo, se você pegar quaisquer ponto dentro dele e traçar um segmento, esse segmento ele sempre vai ficar totalmente dentro do polígono. E o polígono côncavo, se você traçar, escolher dois pontos quaisquer e traçar um segmento, se esse segmento escapar aqui para fora do polígono, significa que ele é côncavo, ou também chamado de não convexo. Aí, um polígono, tá, pessoal? Ele também tem os seus elementos, certo? Os elementos de um polígono são lado, vértice, diagonal e ângulo interno, certo? O que é que seriam os lados do polígono? É cada segmentozinho de reta que compõe esse polígono, certo? Então vamos lá. Primeiro lado aqui, ó, eu tenho esse lado AB, que a gente poderia escrever assim, ó. AB, coloco o tracinho em cima para indicar que é um segmento. Nós temos o lado ó, que vem do B ao C. Lembrando que não tanto faz você colocar assim BC, como você colocar CB, tá? A gente está se referindo a esse mesmo segmento aqui. Próximo segmento que vai do C ao D. O outro segmento que vai do D ao E. E por fim o segmento que vai do E ao A. Vértice, pessoal, é cada pontinho desse aqui, ó. Cada pontinho desse a gente chama de vértice, tá? Então os vértices a gente representa só pelo ponto que representa ele, ó. Então A, B, C, D e E. Esses são os vértices. Diagonal, ele vai ser o segmento que une dois vértices não consecutivos, tá? Então eu vou traçar aqui, ó. Aqui do A, eu consigo traçar uma diagonal até o D. E eu consigo traçar uma diagonal até o C.
Observe que eu não consigo traçar uma diagonal até o B, certo? Porque vai ficar o próprio segmento AB. Aí aqui do E, eu consigo traçar um segmento até o B e eu consigo traçar um segmento até o C, certo? Aí aqui do segmento D, ó, eu já tracei um segmento até o A, vou traçar um outro segmento aqui, o B. Então essas são todas as diagonais que possui essa figura, tá? Essa figura aqui é um pentágono. É um polígono que possui 5 lados. Então as diagonais dessa figura vão ser quem, ó? Essa diagonal que vai do A até o D. Então, vou botar aqui, ó, AD. O segmento que vai do A ao C. O segmento que vai do E ao B. O segmento que vai do E ao C. E o segmento que vai do D ao B. Certo? Coloquei aqui as 5 diagonais, né? Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. Os ângulos internos, tá, pessoal? Vai ser justamente os ângulos que estão na parte de dentro da figura. Então, aqui seria um ângulo interno. Aqui seria outro ângulo interno. Aqui outro ângulo interno. Então, cada pontozinho desse aqui, cada união de dois segmentos de reta, a gente vai formar um ângulo. E a gente pode escrever esses ângulos de duas formas, ó. Por exemplo, esse ângulo aqui, eu posso escrever, é o ângulo que ele vem do segmento EAB, certo? Ó. É o ângulo que é formado por esse segmento e que se encontra aqui no vértice A, certo? Ou eu posso representar ele somente assim, ó, A e um acentozinho circunflexo em cima, que é para indicar o ângulo, que eu acho até que seja mais prático, né? Então, os ângulos seriam o A, ângulo B, ângulo C, ângulo D e o ângulo E, certo? Os polígonos, eles podem ser classificados com relação ao número de lados que eles possuem, tá? Se ele tem 3 lados, é chamado de triângulo. Se ele tem 4 lados, é chamado de equilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Por aí vai, certo? Nós temos aqui a classificação deles. Aí aqui eu coloquei uma observação para vocês, ó. Um polígono que possui todos os ângulos internos com medidas iguais e também com os lados congruentes, a gente chama ele de polígono regular. Um exemplo de polígono regular seria um quadrado. O quadrado ele possui os 4 lados iguais e também ele possui os ângulos congruentes, né, com medidas iguais, certo? Então, o quadrado ele, por exemplo, é um exemplo de polígono regular. Agora vamos aqui para os triângulos, tá? Os triângulos, eles são polígonos que possuem 3 lados, certo? Eles possuem 3 lados. Aqui nós temos os elementos de um triângulo. Nós temos aqui os vértices, né? Vértice A, B e C. Nós temos também os ângulos desse triângulo. E também nós temos os lados desse triângulo, certo? Esse aqui é os lados, que é o lado. Aqui esse pontinho é o que a gente chama de vértice. E isso aqui é o que a gente chama de ângulo. Certo? Os triângulos, eles podem ter 2 classificações. A primeira classificação se dá com relação à medida dos lados, certo? Quando um triângulo ele possui os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. 3 lados iguais.
E eu estou indicando que eles são iguais, ó, por conta desse tracinho. Aqui é um tracinho, aqui é um tracinho e aqui é um tracinho. Ou seja, eles têm a mesma medida. A gente chama um triângulo de isósceles quando ele possui dois lados iguais. Apenas dois lados iguais. E eu estou indicando por aqui, ó. Esse lado é igual a esse, ó, tem um tracinho. E esse que tem dois tracinhos é diferente dos outros. E o triângulo ele também pode ser escaleno. Quando ele é escaleno, todos os lados distintos. Todos os lados distintos. Eles vão ter medidas distintas. Certo? E eu indico aqui, ó. Aqui tem um tracinho. Esse só mede dois tracinhos. E esse mede três tracinhos, tá? Eles também podem ser classificados com relação à medida dos ângulos. Ele vai ser chamado de acutângulo quando ele possuir os três ângulos agudos. Ou seja, ele vai ter os três ângulos agudos. E o que é que são ângulos agudos, né? São ângulos que eles estão entre 0 e 90 graus. Vou colocar aqui, ó. Entre 0 e 90 graus. São ângulos agudos, certo? Esses três ângulozinhos aqui, eles são agudos, certo? Esse e esse são ângulos agudos. Quando é que ele vai ser um triângulo retângulo? Quando ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Ou seja, um ângulo reto. Esse ângulozinho aqui, ele mede 90 graus, certo? Então, quando ele possui um ângulo reto, tem um ângulo reto, que mede exatamente 90 graus. E quando é que ele vai ser um triângulo obtusângulo? Quando ele possuir um ângulo obtuso, certo? Quando ele tiver um ângulo obtuso. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso, pessoal? É um ângulo que ele vai ter, tá entre 90 e 180. Entre 90 e 180 graus. Então, ele tem um ângulo obtuso. Tem um ângulo obtuso. Uma observação aqui pra gente, tá? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Lembrem disso. Spoiler da prova. Vai ter uma questãozinha nesse estilo aqui, ó. Por exemplo, a gente pode ter um triângulo qualquer. E aí esse triângulo tem um ângulo aqui de 90 e um ângulo aqui de 30. Aí ele quer saber a medida desse ângulozinho aqui, ó. Como a soma dos três dá 90, ó, você vai ter 90 graus com mais 30. Vai dar igual a quanto? Ó? 120 graus. Para saber quanto falta para 180, que vai ser a medida desse ângulozinho X aqui, ó, é só a gente fazer, ó, 180 menos 120, que vai dar 60 graus. Então, a gente descobre a medida desse ângulozinho X aqui, certo? Vamos lá. Quadriláteros. Pessoal, os quadriláteros são polígonos que vão possuir 4 lados, tá? Eu peguei esse resumozinho lá do livro porque ia facilitar aqui pra gente, ó. Eles podem ser divididos em trapézios, paralelogramos, tá? São as duas principais classificações. Ele é chamado de trapézio quando ele tem apenas um par de lados paralelos, certo? E ele é chamado de paralelogramo quando os dois lados, os dois pares de lados são paralelos.
Lados paralelos é esse aqui, ó. Esse aqui, ó, só tem um par de lados paralelos. Aqui do mesmo jeito, ó. Tem esse e esse que são paralelos. E aqui eu só tenho esse e esse que são paralelos. Diferente dos paralelogramos, ó. Esse par é paralelo com esse. E esse é paralelo com esse outro. Então, o trapézio, ele se classifica em 3 tipos. Isósceles, quando os lados não paralelos são iguais, tá? Ele é chamado de trapézio retângulo quando ele tiver 2 ângulos de 90 graus. E ele é chamado de trapézio escaleno, quando os seus lados não paralelos são diferentes, certo? E aí os paralelogramos, esse aqui é um paralelogramo qualquer. Quando um paralelogramo ele tem 2 pares de lados iguais, a gente chama ele de retângulo. Nós temos aqui o losango, quando ele vai ter os lados iguais, porém os ângulos internos, eles são diferentes, tá? Então a gente chama de losango. E nós temos o quadrado, que é um polígono regular, né? Ele possui os 4 lados iguais e também os ângulos com a mesma medida. E aqui nós temos outros quadriláteros quaisquer, né? Que possuem 4 lados, mas que não recebem um nome, uma classificação específica. Agora a gente vai falar sobre poliedro. Os poliedros, ele é todo sólido geométrico cujas faces são formadas apenas por polígonos. Ou seja, tá, pessoal? Todas as faces de um poliedro são formadas por polígonos. É diferente, por exemplo, quando a gente tem um cone. Um cone, ele não é formado... as faces dele não são formadas por polígonos, certo? A gente tem figuras aqui circulares. Então, esse tipo de figura espacial a gente chama ele de corpo redondo, que é quando ele tem alguma superfície curva. Nesse caso, o poliedro ele vai ser formado apenas por polígonos, certo? Ele pode ser classificado em convexo, aí é aquele mesmo caso lá do... Ele é chamado de convexo, mesmo caso lá do polígono, quando o segmento de reta, se você colocar 2 pontinhos aqui e você traçar um segmento, e esse segmento pertencer totalmente dentro desse sólido. E ele vai ser chamado de côncavo quando você tiver 2 pontinhos, e quando você traçar esse segmento ficar um pouquinho para fora desse poliedro, aí ele é chamado de côncavo. Aqui nós temos a relação de Euler, tá? Normalmente a gente fala que Euler, mas como ele é um matemático alemão, a pronúncia do nome dele é Euler. A relação de Euler, spoiler, vai ter questão na prova sobre isso, então atenção. A relação de Euler diz basicamente que o número de vértices mais o número de faces é igual à quantidade de arestas mais 2, certo? Vamos provar se isso aqui é verdadeiro ou não. Ó. Suponha que eu tenho aqui esse cubo. Vamos descobrir quantos vértices esse cubo tem. Ó. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 vértices. Quantas faces ele tem? Ó? 1, 2, 3, aí a de baixo 4, a daqui do lado 5 e a lá de trás 6. Ele tem 6 faces. Como um dado, né? Um dado ele tem 6 números. E a quantidade de arestas? Aí vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele vai ter 12 arestas. Vamos substituir aqui na nossa relação para ver se isso é verdadeiro. Ó. Ele tem 8 vértices mais 6 faces. Significa que aqui ele vai ter um total de 12 arestas mais 2. Professor, sempre é mais 2? Sempre é mais 2. Ele observou esse padrão analisando diversos poliedros e aí ele chegou a essa relação aqui.
Ele percebeu que sempre seguia esse padrão. O número de vértices mais o número de face era igual ao número de arestas mais 2. Ó, como é que a gente sabe que isso é verdadeiro? Ó, se eu somar aqui, ó, 8 mais 6, isso aqui dá 14. E se eu somar 12 mais 2, também dá 14. Ó, então isso aqui é verdadeiro. A quantidade desse lado é igual a desse outro. Professor, como é que isso pode ser cobrado na prova? Na prova eu posso colocar lá um determinado poliedro convexo, ele possui, por exemplo, 10 vértices e 8 faces. Quantas arestas ele tem? E aí você faria essa relação aqui de Euler, tá? Ele possui, ó, 10 vértices mais 8 faces. E eu quero saber quantas arestas ele possui, certo? Ficaria A mais 2. Somando isso aqui, ó, esse lado de cá deu 18. Para esse lado de cá dar 18, o valor desse meu A tem que ser quanto? Que é 2, né, Eduardo? Se aqui deu 18, a quantidade de aresta para que essa igualdade aqui, ó, ela seja verdadeira, teria que ser quanto? 16. Certo? Então, esse poliedro, ele teria que ter 16. Certo? 16 arestas. Então, é dessa forma que pode ser cobrado numa prova. E aí, para finalizar aqui, essa nossa revisão do capítulo 7, eu vou falar um pouquinho sobre plano cartesiano. E aí, para isso, eu vou mudar aqui o formato da página. Modelo da página. Colocar aqui o quadriculado para ficar melhor. Pessoal, o que é que seria um plano cartesiano, né? O plano cartesiano é qualquer plano onde a gente tenha traçado dois eixos numerados perpendiculares entre si. Vamos lá, eu vou mostrar aqui na prática o que seria um plano cartesiano. Então, vou traçar aqui, ó, um eixo aqui. Traçar aqui um eixo, certo? E aqui eu vou traçar um outro eixo. Quando a gente fala que eles são perpendiculares entre si, significa que eles se cruzam, formando esse ângulo de 90 graus, tá? Nesse formato de L. Esses eixos, esse ponto de encontro entre eles aqui, ó, é o ponto que a gente chama de origem, tá? Esse pontozinho aqui a gente chama ele de origem. É o nosso zero, tá? E aí esses dois eixos, eles são numerados, ó. A gente tem aqui, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, 6. Por aí vai, certo? Da mesma forma esse outro eixo, a gente numera ele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Mas para que serve o plano cartesiano? Ele é como se fosse um sistema de localização de pontos, certo? Esses pontos são dados por duas coordenadas, tá? A coordenada x e uma coordenada y. E esses eixos aqui, esse eixo aqui é chamado de eixo x e esse eixo que fica na vertical é o eixo y, tá? Eles também podem ser chamados de quê, ó? Esse eixo x, ele também é chamado de eixo das abscissas. Abscissa. E este eixo y aqui, o eixo na vertical, ele é chamado de ordenada. Mas você precisa conhecer principalmente isso aqui, ó. Como é formada a coordenada de um plano cartesiano, certo? É sempre nesse formato XY. Então, a partir desse plano cartesiano, eu consigo localizar pontos nele. Então, vamos fazer isso, ó. Suponha que eu tenho aqui um ponto A, que as coordenadas são 2 e 3. Então,
significa que a minha coordenada x é 2, a minha coordenada y é 3. Olhando aqui para o nosso eixo x, o 2, ó, ele está aqui nesse ponto. Ó. O 2 está aqui. E olhando para o eixo y, o 3 ele está aqui. Então, como é que a gente faz para marcar esse ponto aqui? Ó? A gente vai ligar eles dois. Ó. O x que equivale a 2 e o y que equivale a 3. Ó. Então, o ponto de encontro entre essas duas coordenadas é onde vai ficar o meu ponto A. Certo? Então, vamos fazer aqui um ponto B, para a gente entender melhor. Tá? 4 e 2. Então, primeiro, o meu x, que equivale a 4, ó, ele está aqui. E o meu y, que vale a 2, está aqui. Então, a gente vai ligar esses dois pontos. Ó. 4 e 2, ó. Vou ligar eles dois. Ó. O ponto de encontro entre eles é onde eu vou marcar o meu ponto B. Vamos pegar aqui um outro ponto. Ó. 7 e 5. 7 e 5. Então, eu vou ligar aqui, ó. O x é 7 e meu y é 5. Ó. Então, eu vou marcar, marcando até eles dois se encontrarem. Pronto, se encontrou aqui. Ponto C. Agora, se eu tiver um ponto D assim, ó. O x é 0, o y é 6. Como o x é 0, então eu não vou marcar nada em relação ao eixo x. Eu vou marcar somente o 6 no eixo y. Ou seja, o meu ponto vai ficar aqui, ó, sobre o eixo y, que seria o meu ponto D. E se eu tiver um ponto assim, 5 e 0. Observe que eu tenho um x5 e o y é 0. Se o y é 0, significa que eu não vou marcar nada no y. Eu vou marcar somente no eixo x no ponto 5. Então, o ponto ele ficaria aqui, ó. Certo? Então, esse sistema, o plano cartesiano, ele basicamente ele serve para a gente usar como sistema de localização, certo? Pessoal, então, nossa aula é isso. Espero que tenham gostado. Espero que ajude vocês na prova. Pratiquem exercícios. Resolvam as atividades do Eureka. Resolvam as atividades do livro. Porque a melhor forma de você aprender matemática é praticando, tá? Desde já um abraço e um bom final de semana a todos.